Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai fazer a questão 2 da lista de eletroquímica. Então, vamos começar. Número 2. Para a seguinte célula eletroquímica representada, responda. Aí ele deu a célula eletroquímica e está perguntando. Letra A. Escreva as semi-reações de oxidação, de redução e a reação global. Beleza. A primeira coisa aqui que a gente tem que ver é essa representação aqui. É uma forma de representar a célula eletroquímica, né? Com todas as espécies que participam da reação global. Isso aqui vocês não precisam ver muito a fundo, mas vocês vão ver melhor em química analítica. Mas para agora é importante saber que a célula vai ser dividida em duas, né? Que vai ser o ânodo e o cátodo. Onde o ânodo vai ser a parte que ocorre a oxidação, e o que é isso? Em que o ânodo vai ser a parte onde acontece a oxidação e o cátodo vai ser a parte onde acontece a redução. E também é importante saber que na célula, na representação de célula eletroquímica, o ânodo vai sempre ficar à esquerda, enquanto que o cátodo vai sempre ficar na direita. Isso segue aquela regra que eu falei da questão 1, né, que a lei da vogal da consoante, em que ânodo, oxidação e esquerda começam com vogal, enquanto que cátodo, redução e direita começam com consoante. Então é um jeito fácil de lembrar. Então aqui a gente desse lado direito vai ser o cátodo, enquanto que aqui no lado esquerdo vai ser o ânodo. Beleza. Então agora a gente precisa escrever as semi-reações de oxidação e de redução. Como é que a gente vai fazer isso? Precisa calcular o NOx, que nem na questão 1? Não, não precisa. Nesse caso aqui ele já deu o cátodo e o ânodo, né? E já deu todas as espécies que tu precisa saber para a semi-reação. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a tabela de semi-reação de redução. Essa aqui é uma tabela que vocês têm lá no final do polígrafo, que vocês podem ver as semi-reações de redução e o potencial de redução, né? É importante falar que a gente sempre trabalha com os dados de redução, que são o padrão, tá? Então, por exemplo, se a gente quer a semi-reação de oxidação, né, que é a abreviação para SRO, a gente vai pegar oxidação é do ânodo, então a gente vai pegar a reação do ânodo. Então, tu vem aqui e acha a reação que trabalha com essas espécies aqui, né? A platina sólida, esse íon e o cloreto. E aonde que na tabela aqui tu vai ter uma reação envolvendo essas espécies? Aqui. Exatamente aqui tu tem essa reação, certo? Só que aqui a gente está trabalhando com os dados de redução, né? Aqui está acontecendo a redução com o elétron nos reagentes. E o que a gente está vendo aqui é a semi-reação de oxidação. Então, nesse caso, a gente vai pegar e inverter a reação, porque a gente quer uma reação de oxidação. Então, a gente pega e inverte ela com os elétrons aqui no final, certo? Para a semi-reação de redução, que é abreviada por SRR, a gente vai pegar do cátodo, né? E vai pegar a reação que envolve essas espécies aqui. Então, aonde aqui na tabela que vai ter uma reação que envolve essas espécies? Vai estar aqui. Então, tu vai pegar essa reação, que ela já está em redução com o elétron nos reagentes, e vai colocar aqui. E aí vai ficar desse jeito. E por fim, a reação global, que vai ser simplesmente a soma, né, ou a resultante das duas semi-reações, vai ser só somar elas. Como a semi-reação de oxidação está liberando 2 elétrons e a de redução está consumindo 2 elétrons, nesse caso tu não precisa fazer nenhuma multiplicação. É só cancelar esses 2 elétrons e aí tu coloca tudo que está desse lado é produto, tudo que está desse lado é reagente. E aí fica com essa resposta. E é isso que é para fazer. E a questão não está pedindo isso para a gente, mas se ela fosse cobrar quem é o agente oxidante, né, se a gente fosse usar aquela regrinha da questão anterior, né, o agente oxidante ele vai ser sempre a espécie que tem maior quantidade de oxigênio. Nesse caso, vai ser essa espécie daqui, certo? E o agente redutor? Lembra que eu tinha dito que o agente redutor vai ser sempre o metal com NOx mais baixo. Então, vai ser esse aqui, a platina sólida, né? Então, é só uma revisãozinha rápida para ficar esperto aí.
Agora a letra B. Calcule o potencial da célula se ela estivesse nas condições padrão. Beleza. A gente já sabe que essa parte aqui da célula vai ser o cátodo, que ocorre a redução, e essa parte aqui vai ser o ânodo, onde acontece a oxidação, certo? A letra B está pedindo para calcular o potencial da célula, que ela é dada por essa formulinha aqui, em que o potencial da célula vai ser dado pelo potencial do cátodo, dessa parte aqui, menos o potencial de redução do ânodo. Ou, se tu preferir, o potencial da célula vai ser dado pelo potencial de quem reduziu, menos o potencial de quem se oxidou, certo? Beleza. E ele está perguntando também nas condições padrão, que é a mesma coisa que 1 molar. Sempre em eletroquímica que vocês ouvirem falar de condições padrão, vocês podem relacionar a concentração de 1 molar. Sempre que vocês virem uma espécie em 1 molar, vocês consideram nas condições padrão. E também em 25 graus Celsius. Né? Que quando a questão não falar, vocês já suponham que a questão está falando de 25 graus Celsius, certo? E quando tu estiver em condições padrão, tu vai usar o potencial de redução tabelado, padrão, né? Representado por essa bolinha aqui. Então é só pegar o potencial tabelado. E onde é que tu vai encontrar ele? Na tabela aqui dos potenciais de redução, certo? Então, para tu calcular o potencial dessa célula nas condições padrão, aqui, né, representado pela bolinha, tu vai pegar o potencial do cátodo nas condições padrão menos o do ânodo nas condições padrão. Então, o potencial do cátodo, que vai ser essa reação aqui envolvendo essas espécies, né, que vai ser essa reação aqui, tem esse potencial aqui. Então, tu vai pegar esse potencial menos o potencial do ânodo, que é a reação que envolve essas espécies. E a semi-reação que envolve essas espécies é essa. E o potencial é esse, então, menos 0,73. Aí é só fazer a subtração e tu vai achar que o potencial da célula nas condições padrão é 1,28 volts, né, positivos. Sempre coloquem um sinal no resultado, é muito importante. Esse sinal indica que a célula gerou potencial elétrico. E volts, né? Também coloquem as unidades, porque a unidade que a gente está trabalhando aqui é volts. Então sempre coloque a unidade mesmo que só na resposta final. Beleza. Agora a letra C. Calcule o potencial da célula nas condições dadas. Ou seja, nas condições dadas é isso aqui, ó. Essas concentrações aqui que ele nos deu. Certo? Então, nas condições dadas, a gente não está mais falando de de concentração de 1 molar. A gente está trabalhando com outros tipos de concentração. Então, a gente não vai poder só pegar o potencial tabelado e calcular como a gente fez na letra B. Agora, quando a gente tem uma concentração diferente de 1 molar, a gente vai usar a equação de Nernst, que ela é dada por a potencial da célula vai ser igual ao potencial padrão da célula, que é a mesma célula, né, só que nas condições padrão, menos 0,0592 sobre N, em que N vai ser o número de elétrons envolvidos na reação. Né? Se tu for lá na letra A, tu vai ver que a semi-reação de oxidação e de redução, as duas, elas estão trabalhando com 2 elétrons, né? Então, nesse caso aqui, o N vai ser igual a 2, né? É o número de elétrons para cancelar, para chegar na reação global, ou seja, a reação global ela trabalha com a transferência de 2 elétrons, vezes log de Q. Se vocês lembrarem lá das aulas de equilíbrio, Q vai ser o quociente da concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Mas de que reação? Da reação global. Então, tu vai pegar a reação global, que a gente calculou na letra A, ali, bonitinha, e vai calcular o quociente da reação. Então, produtos. Quem que são produtos aqui? Essa espécie aqui, então concentração dessa espécie, daí vezes a concentração dessa espécie elevada ao quadrado, né, porque tu tem um coeficiente de 2 na frente dessa espécie, tudo isso sobre a concentração dos reagentes. Quem que são os reagentes aqui? A platina sólida, né? Só que como ela é sólida, não entra no quociente, porque a concentração dela é constante.
Então, vai ser a concentração do cloreto elevado na quarta potência, porque tu tem um coeficiente de 4 aqui na frente do cloreto, vezes a concentração dessa espécie aqui. E fica assim o nosso Q. Aí, se tu substituir essas concentrações pelo que o exercício nos deu aqui em cima, tu vai chegar nessa continha aqui, certo? E resolvendo essa continha aqui, a gente vai chegar no valor de 0,156. Eu prefiro fazer separado, né? Calcular o Q separado, porque assim é mais fácil, não se perde, né? Para mim, eu acho mais fácil do que colocar tudo junto na equação de Nernst. Mas enfim, façam como vocês acharem melhor. Então, voltando aqui para a equação de Nernst, a gente vai ter que o potencial da célula vai ser, então, o potencial padrão da célula, né? É a mesma célula, só que nas condições padrão, de 1 molar. Isso aqui a gente já calculou na letra B, que a gente descobriu que era 1,28 positivo, menos 0,0592 sobre o N, que é 2, que a gente já comentou, vezes log de 0,156. E fazendo tudo isso aqui, tu vai chegar no valor aproximado, né, de 1,30 volts, certo? E é esse o resultado aqui. E aí a questão também está pedindo o ΔG da reação. O ΔG vai ser dado por essa formulinha aqui, que vai ser menos NFe, onde N vai ser o número de elétrons, como a gente já usou aqui, F vai ser a constante de Faraday, e o E vai ser o potencial da célula que a gente acabou de calcular. Então, o ΔG vai ser dado por menos 2, porque tem 2 elétrons envolvidos na reação. A constante de Faraday, ela arredondada, é esse número aqui, certo? É 96.500. É um número fácil de lembrar, né? Quando tu usa ele arredondado. Mas dependendo do arredondamento que tu usar, pode dar diferente o resultado. Vezes o potencial da célula, que é 1,30 positivo. E aí, calculando tudo isso, vai dar o resultado de menos 250.900 joules, né? Só que como a gente não costuma trabalhar com números muito grandes de joules, a gente normalmente trabalha com quilojoules. Então, a gente vai dividir por 1000 e chegar no resultado de 251 negativo, né, quilojoules. Aqui eu arredondei aquele 9, mas pode ser 250,9 quilojoules, tanto faz. E esse vai ser o nosso resultado. Beleza. E aí, a letra D. Classifique a célula em galvânica ou eletrolítica, justificando a resposta. Então, a gente tem algumas situações diferenciadas aqui. A primeira delas é quando tu tem um potencial da célula maior do que zero, né? E aí, nesse caso, tu vai ter um potencial positivo, indicando que a célula gera potencial elétrico. E quando for assim, tu vai ter um ΔG menor do que zero, ou seja, um ΔG negativo. E aí tu lembra lá de termodinâmica que isso quer dizer que a reação é espontânea. E quando for assim, tu tem uma célula galvânica, certo? Um outro caso é quando tu tem um potencial de célula menor do que zero, ou seja, o potencial é negativo, então ele não gera potencial elétrico, ele na verdade precisa de potencial elétrico, a célula requer potencial elétrico, e quando for assim, tu tem um ΔG maior do que zero, ou seja, é positivo. Então a reação não vai ser espontânea no sentido direto, não nas condições que tu tem. Ela vai necessitar energia para acontecer. A não ser que tu disponha energia, ela não vai ser espontânea. E aí tu tem uma célula eletrolítica, certo? E quando tu tem um caso em que o potencial de célula for zero, aí o ΔG vai ser zero também, indicando que a reação atingiu o equilíbrio. Então, tu não vai ter nenhuma célula galvânica, nenhuma célula eletrolítica. Tu vai ter só um sistema em equilíbrio, certo? E aí, vamos ver os dados que a gente tinha calculado da questão anterior, que o nosso potencial da célula foi positivo, o ΔG foi negativo, então nesse caso aqui a gente tem uma célula galvânica. Então a resposta completa para a letra D seria essa. É uma célula galvânica, pois o potencial é positivo, o ΔG é negativo, indicando que a reação é espontânea
e gera potencial elétrico, certo? Essa seria, né, ao meu ver, a resposta mais completinha que tu possa dar. Mas acho que só por tu dizer que o potencial ele é positivo e o ΔG é negativo já seria uma boa justificativa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado também, mas qualquer dúvida podem entrar em contato, tá? E estamos aí. Então, um grande beijo e boa sorte na prova.